Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 23 de outubro do ano 2020. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 19 e o versículo 20 diz assim: Eis que saiu um Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpre os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. O que o profeta Jeremias ele está falando aqui? Ele está falando exatamente da grande tribulação. O próprio Jesus disse que haveria uma tão grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então Jeremias aqui está dizendo assim: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. A grande tribulação, ela será o pior período da época da humanidade. Os últimos 7 anos do governo humano na Terra será um período terrível, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa, olha aqui que coisa terrível, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então essa tempestade penosa, ela vai cair cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então não é sobre a cabeça da igreja. A igreja, ela não estará aqui no período dos 7 anos. Quem insiste com isso está ensinando uma escatologia que invalida o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ao colocar a igreja na grande tribulação, Deus estaria com isso dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em vão, a ponto em que a igreja tem que passar pela grande tribulação para pagar esse sacrifício. Então a igreja de Jesus, ela não tem nada a ver com a última semana de Daniel. O propósito da grande tribulação é tratar com Israel. O propósito da grande tribulação é tratar com o povo judeu que rejeitou o Senhor Jesus Cristo. E é ainda o propósito da grande tribulação tratar com os ímpios, tratar com essa igreja de Laodiceia, que é uma igreja ímpia, é uma igreja que faz papel de ímpio, e com os ímpios mesmo, os gentios, durante a grande tribulação. Então aqui está muito claro: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então essa tempestade penosa é a grande tribulação, e ela não vai cair sobre a igreja vai estar na glória, a igreja já estará então participando das bodas do Cordeiro. Ontem, no congresso online da chamada da meia-noite, o Dr. Meno Kalish, que é judeu messiânico e pastor em Jerusalém, ele deu um show de interpretação, mostrando claramente dentro das escrituras de que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. E Meno Kalish fez uma pergunta muito interessante que eu duvido que um pós-tribulacionista consiga responder. Ele disse o seguinte: se a igreja ela vai estar na grande tribulação, ela vai estar massacrada, machucada, destruída pelo anticristo, como ensina os pós-tribulacionistas, então por que em nenhuma parte do livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 6 até o capítulo 19, que é o período da grande tribulação, por que não aparece a igreja ali?
Então era para aparecer a igreja ali, já que a igreja está passando pela tribulação, já que ela está sendo massacrada, destruída pelo anticristo, por que a igreja não aparece então do capítulo 6 até o capítulo 19 do Apocalipse? A igreja ela só aparece até o capítulo 4, onde acontece o arrebatamento, e depois ela aparece lá no finalzinho do capítulo 19, onde ela volta com Jesus. Então essa pergunta do Mano Couch, eu tenho certeza que os pós-tribulacionistas, eles não vão conseguir responder isso. Se a igreja está na grande tribulação, está sendo destruída, por que ela não aparece então na grande tribulação, a partir do capítulo 6 até o capítulo 18 e início do 19 ali? É uma pergunta que os pós-tribulacionistas não conseguem responder, meus irmãos. Então, a grande tribulação é isso, é uma tempestade penosa que vai cair cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não é sobre a cabeça da igreja. A igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. A igreja, ela não tem nada a ver com a última semana de anos do profeta Daniel. No versículo 20 diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Nos últimos dias entendereis isso. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra e o início de um governo tirano, de um governo cruel, que não vai ter piedade de ninguém. O anticristo, ele não vai ter piedade de ninguém. Então, não se desviará a ira do Senhor. Então, a grande tribulação é a ira de Deus. É a ira de Deus contra o mundo rebelde que rejeitou seu filho Jesus Cristo. A grande tribulação é a ira de Deus contra Israel que rejeitou seu filho Jesus. A grande tribulação é a ira de Deus contra essa igreja mundana de Laodiceia. Essa igreja mundana, essa igreja contextualizada com o mundo, contextualizada com a política suja e nojenta. A grande tribulação é para isso, é para tratar com rebelde. A grande tribulação não é o tratamento de Deus com a igreja. A igreja, a noiva, lavada e remida no sangue de Cristo, ela estará para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Colocar a igreja na grande tribulação, colocar a igreja na última semana de Daniel, isso aí, meus irmãos, é um erro gravíssimo de hermenêutica bíblica. Colocar a igreja na grande tribulação é um erro gravíssimo de interpretação bíblica. Isso se deve ao fato das pessoas que defendem essa ideia, elas seguem fielmente e cegamente essa doutrina chamada teologia da substituição, ou teologia aliancista, ou teologia do pacto. Isso é chamado de antissemitismo acadêmico. Colocar a igreja no lugar de Israel é antissemitismo acadêmico. Isso é ensinado em seminários teológicos. Isso é ensinado em muitas igrejas da reforma, da igreja reformada. Então a gente tem que saber discernir o que é para Israel e o que é para a igreja. A igreja, ela não tem nada a ver com a última semana de ano de Daniel. Se a igreja ela não participou das 69 semanas de Daniel, por que a igreja então ela tem que participar da última semana de Daniel? Lá está claro, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel, o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Que cidade? Jerusalém. A 70 semanas de Daniel, ela está determinada para o povo de Israel. A grande tribulação é o tempo de angústia de Jacó. Aonde que está escrito isso? Jeremias. Meus irmãos, vamos estudar as escrituras. Jeremias 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o que Jesus disse em Mateus 24, 21. Um tempo qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. A grande tribulação escatológica, ela não pode ser comparada com a tribulação que passaram nossos irmãos, que passaram os apóstolos, que passaram a igreja primitiva, que passam os nossos irmãos lá na Ásia, nos países onde há perseguição. Não, a grande tribulação, ela é a tribulação escatológica. É os últimos 7 anos
do governo humano na terra, onde Deus estará tratando com todos aqueles rebeldes que rejeitaram o seu filho Jesus, que viraram as costas para Jesus. Então aqui está dizendo aqui, ó, porque aquele dia, Jeremias 30, versículo 7, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. É tempo de angústia para Jacó, para Israel. Jacó aqui é Israel, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja está fora disso aqui. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então o Senhor ele vai salvar um remanescente judeu no final da grande tribulação, meus irmãos. Então a igreja ela não tem que esperar por anticristo. A igreja não tem que esperar por 7 anos da grande tribulação. A igreja não tem que estar aí com medo do anticristo. A igreja tem que esperar pelo arrebatamento. Essa é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento, ele é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento é o maravilhoso consolo da noiva. Que consolo tem uma pessoa que vai ser espancada, destruída pelo anticristo? Isso aí não é consolo. E Paulo diz, consolai uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento é isso. O arrebatamento é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento é o maravilhoso consolo da noiva. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.